Fala galera, beleza? Começando aqui mais um episódio do Papo Casado, este local onde nós te convidamos para sentar um pouquinho à nossa mesa, para dividir conosco aqui sobre experiências que nos fizeram avançar no nosso casamento e ter hoje um casamento perfeito. Só que não, né? Não é perfeito, mas é muito melhor do que o que a gente tinha no passado, não é isso, Rafa Carpaneda? Isso mesmo, bem melhor do que no passado, né? Oh. Quando a gente se propõe e decide viver as mudanças, realmente a gente colhe um resultado muito bacana. E é o que a gente tem vivido ultimamente, né? Passamos por diversos, né? E vários desafios, mas eles nos fizeram estar aqui hoje juntos e podendo compartilhar com vocês, dividir um pouquinho da nossa história, das nossas experiências e acrescentar na vida de vocês e mostrar que há esperança. Porque se o nosso casamento deu certo e ficou cada dia melhor e tem ficado cada dia melhor, se prepara para viver isso na sua vida também. Precisa só de um posicionamento. E é tão bacana que às vezes as pessoas falam assim, mas vocês deram sorte, né? Porque um gostava do outro e tal. Não é sobre sorte, é sobre processo. E é justamente por isso que a gente traz aqui convidados para mostrar que um preço que o Haroldo e a Rafa tiveram que pagar, em linhas gerais, não é diferente do preço de que outros casais tiveram que pagar também. Então, nós vamos receber aqui hoje com muito carinho, com muito orgulho, né, nossos amigos aqui, o Anderson e a Cristine, que são mentores de casais, são nossos concorrentes. De jeito nenhum. Concorrente não, concorrente é aquele que está fazendo as famílias, né, se afastarem. Né? Nós estamos do mesmo lado, né, na mesma trincheira de guerra. No mesmo objetivo. No mesmo objetivo, ajudando os casais a se conectarem. Né? Então, são mentores de casais, a Cristine é psicóloga, né, especialista em inteligência emocional, o Anderson também é especialista em inteligência emocional. E estão aí conosco, né, do mesmo lado, né, ajudando casais e famílias aí a, como eu costumo dizer, né, a desistirem de desistir, né, e continuarem avançando. Graças a Deus a gente tem pessoas assim para poder juntar as mãos e unir forças, né? De forma alguma concorrência existe, né? A gente precisa realmente de ter várias pessoas que levam a palavra de diversas formas que possam alcançar as pessoas nas mais diferentes, né, necessidades. Então, temos aqui ao lado duas pessoas também que são abençoadas e têm um casamento muito maravilhoso e que também tem uma história para contar para vocês, né? Mas antes da gente contar a história deles e pedir um pouquinho, né, trazer esse bate-papo mais tranquilo, e hoje um bate-papo realmente casado, né? Curte aí, compartilha, já entrega aí para alguns casais que você conhece, que pode realmente trazer algum benefício para eles, que você sabe que está passando por alguma dificuldade ou que realmente pode melhorar ainda mais o relacionamento deles. Faz isso e esteja com a gente aqui. Ou, às vezes, você fala assim, não conheço um casal que esteja passando por dificuldade. Mas você conhece um casal que queira, por exemplo, fazer mais sexo? Talvez já seja suficiente, tá? Se eu fosse você, se você tem amigos de verdade, eu mandaria. Como é que tá, Anderson? Tudo bem? Cristine, sejam muito bem-vindos à nossa casa aqui, à nossa mesa. Olha, um prazer estar aqui, Haroldo e Rafa. Vocês moram no nosso coração. E como vocês estavam falando, não existe concorrência. Pelo contrário, para mim, um casal como vocês já é a prova viva de que o casamento é uma instituição que foi criada por Deus para dar certo. Deus não criou nada para dar errado. Então, tudo que ele faz é perfeito. E o casamento não é diferente. Então, para mim, é uma honra estar aqui. Agradeço demais o convite e um privilégio estar compartilhando esses momentos com vocês. E ao lado da minha amada esposa. E como eu falei hoje, é meu aniversário, para mim é um presente estar aqui, tá? Fala um pouquinho, amor. Você tá igual material de construção, né? Lembra? Hoje é nosso aniversário, mas quem ganha presente é você. Né? Esse é o Haroldo. Então você está nos presenteando aqui com a sua história, com a sua presença, né? Muito feliz. A gente que agradece, né? Obrigada, Haroldo. Obrigada, Rafa. A gente realmente tem um carinho muito grande por vocês, uma admiração. Quando o Haroldo me convidou, eu falei, vai ser uma honra, né, estar com vocês. E, assim, juntarmos forças, né? Nessa caminhada de reconstrução das famílias. A gente sabe que é uma caminhada onde você está nadando contra a maré, mas é uma caminhada que a gente sabe que é segura. A gente sabe o resultado que vai dar, a gente sabe o quão bom é esse resultado, então não tem preço. Falar de família e nos unirmos a vocês nessa mesma paixão, nesse propósito, que eu sei que vocês também são apaixonados por isso, para a gente realmente é um presente. Com né? certeza. Maravilha. E é engraçado, né, que você fala sobre nadar contra a maré, né?
E assim, se a gente for olhar, a gente está nadando agora contra o maremoto, contra o Sim, tsunami tudo, inteiro, né? tudo. Inteiro, é. Porque se existe algo na agenda, é destruir famílias, né? Exato. Porque destruindo famílias, você destrói A sociedade destrói como a sociedade um como um Sim. todo, né? É. E esse é um caminho do verdadeiro concorrente, né? Digamos assim, né? Sim. Exatamente, Haroldo. Exatamente. E assim, quando eu olho para vocês, eu fico muito feliz, Haroldo, porque vocês falaram que a cada dia o casamento de vocês fica melhor. E é incrível, porque a gente vê casais que quando se casam, as pessoas falam, vocês estão felizes porque vocês acabaram de casar. Né? Vocês estão em lua de mel ainda. Quero ver quando chegar a crise dos 2 anos, dos 7 E o anos. povo inventa crise pra tudo quanto é Cara, ano, né? cada ano tem uma crise. Quantos anos né? você tem? 5, é porque você não viu dos 7. É. Quantos você tem? 8, é porque você não viu dos 10. É assim mesmo. Povo otimista, né? Cara, é impressionante. A Mas, gente- mas tem duas crises aí que é mais famosa. Não sei se para vocês chegaram dessa forma, mas pra gente, dos 4 e do 7. Dos 4 e dos 7. Nossa, impressionante. É. Falando da crise dos 4 anos e dos 7 anos. Era um terror na nossa época, né? Aham, aham. Eu acho que a gente que prolongou algumas crises, porque a gente não tinha habilidade nenhuma. A gente teve A crise gente dos não- 4, dos 7, dos 10, dos 12, dos 15, né? A nossa crise durou muito tempo. Mas engraçado, a gente estava num evento na igreja agora, né? Falando sobre casais, e no final um rapaz pediu a mão da noiva em casamento e tal, né? E se tem uma coisa que eu olho no olho do homem, assim, né? E da mulher, quando é possível Sim. ali no contexto de parabenizar quem vai se casar, eu sempre falo, olha, casamento só melhora. Isso. E eu acredito muito nisso, porque a mulher que eu sou casado hoje é muito melhor do que a mulher que eu era casado no Muito passado. melhor, muito melhor. Muito melhor. E por quê? Porque vários é um desenvolvimento, né? Exato. E a vida de casada é muito melhor do que a de solteira, Haroldo. Não é? Não. Eu gente sei, não pode eu sei falar que isso nós pra- temos os nossos desafios, aham. mas quando você entende o caminho, quando você entende a simplicidade de resolver esses conflitos, você vê que a vida de casada é muito melhor do que a de solteira. É, isso daí eu não posso dizer, porque eu não sei o que é vida de solteira, né? Verdade. Eu não vivi essa Mas vida. Mas eu sei que a de casada é muito bom, isso aí eu posso afirmar. Mas é interessante, né? Eu sempre falei isso, né? Assim, que o solteiro, ele é feliz em alguns finais de semana. Via de regra, né? Sim. Mas, cara, ser feliz mesmo é numa terça-feira à noite, quando não tem nada pra fazer. Você vira e fala, vamos fazer uma comidinha junto, né? Sim. Vamos assistir Isso E eu não tô tem nem falando preço. daquele momento que você para pra assistir um filme. Sim. Que é, não, vamos sentar Coisas vamos assistir um simples do programa de dia a TV dia. junto. Nossa, é bom demais. Né? Deus é bom. E aí você tava falando, né, Anderson? Achei bacana aí você falando sobre isso. Deus criou as coisas para ser perfeita, né? Isso. E tem um filósofo francês que fala uma frase que eu acho incrível, né? Que ele fala assim, a vida é bela. É nós é que peteca ela. Tá, não é francês, é mineiro, mas se falar que é francês fica mais chique, né? Eu Ou tô seja, quieta que eu acho que eu não entendi o francês. O peteca eu não entendi a tradução. Mas quando eu falo isso brincando, é porque assim, a vida é simples, cara. Assim, Sim. é pra ser simples, né? Deus já deixou todos os princípios ali pré-concebidos pra gente seguir, né? Agora, não cumpre os princípios e quer acessar as promessas. Não vai dar Exatamente. certo, né? Eu acho tão engraçado antes, se a gente tivesse aqui em outro contexto, fosse jogar um joguinho de tabuleiro, né, que nós não conhecêssemos, a gente ia investir ali 40 minutinhos lendo o manual, né? Pra quê? Pra ter uma experiência melhor durante aquela partida de 1 hora, 2. E tem pessoas que nunca pararam para estudar ou aprender 40 minutos sobre o casamento. Exato. Que é, Sim. entre aspas, o maior jogo que a gente está inserido. Sim, o e o tempo principal todo. da nossa vida, E né? que é a base para a sociedade, né? E que as pessoas não entenderam esse caminho ainda. Exatamente. Ontem até eu estava um desses serviços de estética, né, Rafa? Que nós mulheres nos submetemos. Aí eu estava lá fazendo e a menina que estava fazendo falou assim, é impressionante, Cristine, se você não estiver bem profissionalmente, você chega em casa, se você tem um bom casamento, você tem um acalento, você tem um apoio, você consegue revigorar as forças para poder no dia seguinte você estar ali novamente encarando aquele desafio profissional. Agora, se é o contrário, se o desafio é na vida familiar, ela falou, acaba com tudo. Então, a vida familiar, a área familiar na vida de todas as pessoas é a base de tudo. Sim. Nós entendemos que nós somos um sistema. Então, qualquer área da nossa vida estando afetada, vai nos afetar diretamente, né? Mas a vida familiar, ela tem um poder, assim, incrível. Até porque nós somos seres relacionais. Família é um projeto de Deus. Foi Deus quem criou. Então, tudo isso, Deus, quando criou, ele sabia exatamente o que a gente precisava. E é tão interessante você falar isso, Cristine, porque assim, hoje a gente vê o discurso, né, contemporâneo tentar reduzir tudo à educação. Não, isso só vai mudar por meio da educação, isso só se resolve, né, no longo prazo por meio da educação e tal. Mas assim, a que educação especificamente estamos nos referindo, né? Porque se a gente for parar para pensar, hoje as pessoas que têm uma vida mais completa, vou chamar assim, né?
são aquelas pessoas que sim tiveram uma educação boa, mas se a gente for olhar, não necessariamente aqueles que tiveram a melhor educação cognitiva, curricular, escolar. E sim aqueles que tiveram a melhor educação que diz respeito à criação. Sim. Né? Porque na criação, no seio da família, a gente está falando aqui hoje sobre resgatar os nossos casamentos, né? Quando eu falo nós, estou me referindo aos nossos, eu de vocês que estão nos assistindo, mas não é sobre nós, é sobre a base que a gente está deixando para os nossos filhos. Sim, né? total. Porque ali é onde vai ter toda a educação emocional para aquela criança, né? Depois jovem, crescer, se tornar um adulto e dar conta dos desafios. Né? Sim. O próprio Daniel Goleman fala, né, que no final das contas o nosso sucesso só 20% depende das habilidades cognitivas. E 80% das habilidades emocionais. Sim. E aonde são desenvolvidas essas habilidades emocionais? Na família. Na família. A família é o maior laboratório, né? Bom laboratório, Pra escola tudo. de caráter. Exatamente. Para tudo, qualquer assunto. Até quando você vai para o âmbito empresarial, você vai ver que tudo que é necessário e é utilizado dentro de uma empresa é primeiro treinado dentro da família. É na empresa Liderança, master, né? A casa. exatamente, exatamente. Então é interessante, eu estava palestrando domingo, estava falando sobre isso, né? Me veio ao coração ali aquelas coisas que você, né? Eu falei, gente, me entenda com a mão, mas preciso te falar algo aqui. A gente estava falando sobre princípios, né? E assim, eu fui promovido em todas as experiências profissionais que eu tive na vida. 5 experiências profissionais, eu sempre fui promovido e tal. Mas eu acho que o que mais me fez ser promovido não foram os meus olhos verdes. Não São foram, verdes, não né? foram. O Anderson que estava aqui bem, né? Não foi. Isso não foi. Mas foi o fato de eu ser obediente ao que se pedia. Né? E aonde é que eu aprendi a ser obediente? Em casa. Com o primeiro líder que eu tive, que foi meu pai. Né? Sim. Então, assim, quando a gente aprende sobre autoridade, sobre obediência, sobre agir baseado em princípios, isso aí vai funcionar não é só dentro da casa, é na sua vida como um todo. Exato. Deus é o cara, né? É, Esse é o engenheiro Não, perfeito, né? é o que você falou. O manual de sucesso para todo relacionamento está lá na Bíblia. Ele é a Bíblia. Sim. E é como você falou, as pessoas se casam sem nunca ter investido em conhecer um pouco mais sobre se relacionar com pessoas, quanto mais se relacionar com o seu cônjuge. E por não ter tido uma preocupação em investir na preparação para um relacionamento a dois, e se casa achando que já está pronto para aquilo. É igual você querer dirigir um carro sem nunca ter feito uma autoescola, ou sem nunca ter tido um amigo que te ensinasse a dirigir um carro. Você vai pegar e vai bater. Sim. E o casamento não é diferente. Então a gente precisa investir tempo, investir recurso financeiro para que a gente possa ser uma pessoa melhor e saber ser um cônjuge melhor para o nosso cônjuge. Isso é fundamental. Aquilo que você está falando, eu estava conversando essa semana com uma pessoa que ela é responsável na empresa dela de contratar pessoas para outras empresas. E ela falou que o que ela menos olha de início é o currículo. Eu fiquei impressionado, porque na minha geração, né, manda o seu currículo. Hoje em dia, não. Ela olha a rede social da pessoa para ver o que as outras estão falando dela, se ela se relaciona com outras pessoas. Então, essa questão de se relacionar é necessário, não só no âmbito do casamento, que é o nosso papo aqui de casado, mas também no mundo profissional. Então, é algo que extrapola o mundo do relacionamento a dois. Hoje em dia, até no mundo profissional, se relacionar bem faz toda a diferença na sua vida profissional. Perfeito. E, de novo, né? Não tem como não falar o tanto que Deus é perfeito, né? Porque Sim. se a gente for buscar aquela compreensão, né? Que do 0 aos 6 anos a pessoa mais importante é a mãe, né? Afinal, a criança está aprendendo coisas para as relações internas. Sim. Do 7 aos 12 a pessoa mais importante é o pai, né? Ou seja, está aprendendo coisas sobre as perspectivas dos relacionamentos externos, né? Aí a gente poderia falar sobre as outras fases, né? Mas para essa construção isso é a parte mais importante, né? Ou seja, aonde que vai receber justamente o que precisa para ser no futuro um cidadão completo, né? No que diz respeito aos seus relacionamentos internos e externos, né? Ou seja, sua vida pessoal e sua vida profissional, né? Isso. E aí, Pode falar, Rafa. E aí, por assim, favor. só despreocupando um pouquinho aqui quem está assistindo a gente, calma, se você não teve essa vida, essa preparação, não teve essa pessoa que foi quem te ensinou a ser obediente ou a cumprir princípios e regras, porque a gente sabe muito bem que se a gente não está dando muito certo no casamento, no relacionamento atual, geralmente é porque a gente não teve uma base muito sólida, muito preparada para isso. E tá tudo bem, não tem problema, né? A maioria de nós não teve.
Mas o importante é você saber que você tem a possibilidade de fazer diferente, né? Não precisa continuar repetindo o mesmo ciclo, não precisa continuar repetindo as mesmas dores, as mesmas falhas, né? De onde você recebeu a sua base. Você pode fazer diferente daqui em diante. Precisa realmente que você aprenda um pouquinho. E é o que esse casal veio fazer aqui para ajudar a ver, né? Como que eles fizeram essas mudanças na vida deles, o que precisou ser trabalhado para realmente conseguir ter esse relacionamento. Porque hoje é muito fácil a gente dizer que é tranquilo pra gente. Sim. Mas olha só um processo todo que a gente teve que construir. Sim. Coisas que nós precisamos desconstruir, né? Quanto que a gente repetiu ali de dificuldades, de questões dos nossos pais mesmos, né? Dos nossos aprendizados. Ou falhamos por não ter aprendido algo, né? Por não ter recebido. Então, tem um pouco disso também. A Rafa é dessas, ela demora a falar, mas quando cara, fala... eu tô aqui ó, querendo bater palma pra Rafa, cara. Pausa, Rafa, então. Mas é esse olhar, né? Alguns dizem que é da mulher, né? Em outros contextos a gente fala que depende do perfil comportamental, né? Sim. Mas de olhar um pouco de fora, né? E perceber outros olhares que tem. Mas se junta a mulher com o perfil comportamental, né? Daí a perfeição. Aí não sobra pra vocês homens, não. Mas é bem isso que eu fiquei pensando. Falei, poxa, quem tá assistindo a gente e não teve tudo isso? Sim. Né? Sim. Não é que a gente teve. Isso que... Mas é Então exatamente para isso que a gente está mundo, aqui, Rafa. justamente. Exatamente, para mostrar que nós também não tivemos. Sim. E que nunca é tarde, independente da fase, Sim. né? Por exemplo, a história de vocês eu conheço. E vocês não conhecem tanta nossa, né? Então, assim, existe um pouquinho de diferença na história de vocês para a nossa, né? Mas, independente da época em que você decide fazer diferente, é sempre possível. Sim. Sempre é hora de mudar. Nunca é tarde para você mudar o rumo da sua história, da sua família, de você recomeçar, de você pegar, eu falo que é pegar o controle das suas emoções e falar, é essa direção que eu vou. E não simplesmente repetir padrões, né? Que a gente fala do ciclo de autossabotagem, que é a gente repetir aquilo que a gente aprendeu de forma inconsciente, porque ninguém escolhe isso. A gente vai repetindo sem nem pensar. E pegar mesmo o controle e falar, não é desse jeito que eu quero, eu vou fazer de forma diferente. Isso é sensacional, né? Porque não tem a ver com o tempo, não tem a ver com a experiência, não tem a ver com a história. Independente da sua história, da sua experiência, do tempo que aconteceu, há a possibilidade de fazer diferente. Exato. Sempre há o tempo certo. Sim. Então, assim, é o tempo certo de você fazer diferente na sua vida. Aí se você estava nos ouvindo aqui, falando assim, mas aí é muito fácil, 2 casaizinhos que deram certo e tal, né? É porque você não entendeu, a gente está contando a história de trás para frente, entendeu? Agora que a gente vai chegar Exatamente, isso aí, Haroldo. Enquanto a Rafa falava, eu estava pensando, eu não sei vocês, né? Mas assim, estava pensando, se a gente tivesse sentado nessa mesma mesa, vocês têm quantos anos de casado? 23. 23, a gente tem 26. Se a gente tivesse há 20 anos ou há 15 anos que fosse sentado aqui, será como é que seria o assunto? Me ajuda! Nossa! Alguém ouviu essas expressões há alguns anos atrás, né? Sim, Nossa. sim. Não sei mais o que fazer. Alguém teve que ouvir essas lamentações, esses sentimentos de que, puxa, não sei como vai dar certo, mas pessoas que passam na nossa vida e fazem a diferença. Sim. Mas o que vocês falaram é fundamental. Não adianta a pessoa passar, entregar algo e a gente não aproveitar aquela palavra que nos foi dada. Então, é o que vocês falaram, a gente precisa decidir. Eu decido fazer diferente. Sim. A Cristine, eu vou deixar ela começar a falar um pouquinho daquilo que a gente viveu, de como foi um pouco o nosso início de vida, não só de casado, mas antes da gente se casar, como é que foram os nossos pais um pouco, para as pessoas entenderem que não nascemos no lar perfeito, mas decidimos construir, sim, uma família que estava alinhado com aquilo que Deus preparou para a gente. Eu costumo dizer que cada família, cada geração, ela vem rompendo. Né? A Rafa, ela é na família dela uma geração que já rompeu mais do que a geração passada dela. Então, nós podemos ter a mesma idade e termos rompido em etapas diferentes, por conta de toda a nossa herança familiar mesmo, aquilo que a gente vem sendo, né? E no nosso caso, né, nós fomos criados na igreja, dentro da igreja, então, tanto eu quanto ele. Meus pais se converteram, eu tinha 9 anos de idade, sou filha mais velha. E o Anderson... Meus avós eram cristãos, meus pais não, mas me levavam. Então, desde pequenininho, eu ia para a escola bíblica e eu gostava.
Mas assim, todos dois não tiveram uma família construída nos padrões que nós hoje temos a clareza de que é o saudável. Né? Tanto eu quanto ele. E interessante que, por exemplo, eu fui criada dentro da igreja e muitas das dores que eu vivi foi dentro da igreja. Né? Então, é um outro aprendizado que a gente gosta de trazer e compartilhar aí com a minha história. É porque muitas das vezes você é criado dentro da igreja, né? Você às vezes se traumatiza com Deus, em nome de Deus, e são dores que a gente carrega. Então, na minha história, além de ter essas questões familiares, também teve esse trauma religioso, digamos assim, porque tudo que eu vivenciei foi em nome de Deus. E eu falo que foi em nome de Deus porque não foi Deus. Claro. Né? A gente tem clareza disso. E eu falo que Deus me presenteou porque no momento em que eu vivenciei tudo aquilo, Deus me deu maturidade para entender que Deus não tinha nada a ver com aquilo. Então, foi o que guardou o meu coração. E a partir do momento que a gente vivia todo aquele cenário, que meu pai foi fanático, tá? Só para vocês entenderem. E eu vivi muitas dores dentro de um lar evangélico. Exatamente. Vivi muitas dores dentro dores familiares mesmo, por conta da forma como ele encarava o evangelho. E eu olhava para todo aquele cenário e eu orava e pedia a Deus que aquele cenário fosse mudado. Minha única oração. Você imagina uma criança, quando ela vai orar, vai pedir para o Papai do Céu um presente, vai pedir não sei o quê. Não, o que eu pedi era a restituição da minha família. Essa era a minha oração. E quando eu tinha meus 18 para 19 anos, né, resumindo para vocês, a minha oração não foi atendida da forma como eu pedi a Deus. Que como era imaginava, a forma como eu imaginava. Que era os meus pais, né, a nossa família sendo reconstruída de uma forma saudável. Muito pelo contrário, eu perdi o meu pai por suicídio. Então, foi uma dor muito grande. Então, naquele momento em que eu vi que a minha história de família de origem não tinha sido realizado o meu sonho, eu peguei o controle e falei, agora eu vou fazer do meu jeito. Agora eu vou fazer do jeito que faz sentido. Então, eu peguei toda aquela dor que eu estava sentindo, era uma dor imensa, como filha mais velha, né, com 19 anos, e foi muito difícil para toda a nossa estrutura familiar, mas naquele momento é o que eu falo que eu tive a visão de futuro. Eu não tinha referência, eu não tinha ensinamentos. Então, nada. As pessoas às vezes olham para mim hoje e falam, ai, Cristine, você gosta, né? Você gosta de uma mesa posta, você gosta disso, você gosta daquilo. E começa a falar de hábitos que a gente vai construindo, né? As pessoas normalmente falam, eu não tive. A minha mãe não me ensinou, como se a mãe da Cristine... Você deve ter tido tudo isso. E aí eu só dou aquele sorriso, né? Se dá tempo de construir, eu construo. Se não, fica por isso mesmo. Mas só para poder falar para quem está nos ouvindo que nós também não tivemos. Eu sei que vocês também não tiveram. Só que chega um momento para cada um. E aquele foi o meu momento. Eu olhei para toda aquela dor que eu estava vivendo e eu falei, eu vou querer algo totalmente diferente. E aí é onde eu brinco que eu me inspirei, que nós precisamos de referências, né? Por isso que a gente fala muito de mural dos sonhos. E eu me inspirei na época na propaganda da margarina Doriana. Uau. Eu me inspirei naquela propaganda, que tinham aquelas propagandas de família perfeita, aqueles casais correndo pelo gramado verde, aquela coisa linda. E eu olhava e falava, eu acredito que isso existe. E olha que bacana, né? Porque hoje, quando a gente faz menção à família de margarina, a gente faz pejorativamente, né? Mas olha o sentido que você, com 18 anos, deu para construir, aquilo, né? exatamente. Ou seja, viu que era possível de algum modo, né? Sim, e até era um alvo, né? Sim, e até as pessoas que já escutaram o meu testemunho falam, eu também acredito na família margarina, que a Cristina começou a virar um jargão, sabe? Exatamente, mas foi de verdade. Eu não falo isso, foi o que eu senti. Eu não tinha em volta de mim nenhuma referência. E eu olhava para aquela propaganda, eu olhava para as fotos de revista, aquelas fotos de família perfeita, que hoje as pessoas também criticam, né? As imagens nas redes sociais, não existe. E eu olhava para aquilo tudo e eu falava, eu acredito que existe. E eu me inspirava naquilo ali. Então, foi quando eu visualizei, apesar de não ter o rostinho lindo do meu marido e dos meus filhos, eu visualizei o meu futuro, aquilo que eu queria. E Deus foi tão maravilhoso que 6 meses depois eu conheci o Anderson. 6 meses depois em que eu vivi aquele trauma, eu conheci o Anderson, onde também veio com os traumas dele, da família dele. Né, amor? A família não era cristã. Ele era um menino sozinho que frequentava a igreja sem os pais. Vocês imaginam hoje uma criança frequentando sem os pais. Então, o pastor praticamente adotou, ele virou filho do pastor. Né? Sim, filho na fé, né? Os pais, fala dos seus pais. Sim, meu pai era um alcoólatra. Então, ele chegava em casa e já ia dormir, porque já chegava bêbado. E quando não chegava, era só, oi, tudo bem? E já saía para beber.
Então, assim, ele não conseguiu transmitir o amor que eu imaginava, esperava dele. Ele cresceu muito. Quando você estuda a Sim, história não, dele, você vê nossa. que Só ele que- cresceu muito. Sim, de só onde que ele eu só- veio, o meu sogro. O meu entendi. pai. O meu pai, ele veio do interior de Minas, interior mesmo. A família dele... Ele foi, né, pro Rio. É. Ele nasceu no interior de Minas, muito pobre. Foi calçar o primeiro calçado, o primeiro chinelo dele, na verdade foi um calçado, quando ele ganhou um prêmio na escola, quando ele tinha 12 anos. Uau. Então, assim, eu falo que se Deus me permitir, e se Deus Crescer quiser, na mesma vai crescer na proporção. mesma proporção que meu pai cresceu, De onde ele se estava, ele prepara disse, Elon Exatamente. Musk, que é pouco. Então, mas eu só consegui enxergar Tudo isso. tudo isso depois que eu fui buscando conhecimento, fui adquirindo conhecimento sobre essas questões emocionais e de inteligência emocional. E eu pude perceber o quanto meu pai me amou e transmitiu o que ele tinha. Então, algumas pessoas podem hoje não reconhecer o amor do pai ou o amor da mãe e, pelo contrário, só ver coisa ruim. Entenda que os seus pais estão entregando o que eles receberam. E tenha certeza que é uma forma dele demonstrar o amor dele, por mais doloroso que possa ser. Mas, voltando aqui... Então é interessante, só pegando um gancho disso que você falou, né, da expectativa que a gente tem em Cria. relação aos nossos pais. Né? Ontem Sim. mesmo a gente estava tomando um cafezinho à tarde em casa, né? Segunda-feira, nossa folga, né? E aí a gente estava falando o quanto que a gente é, por mais que a gente saiba que não é, no nosso íntimo a gente espera dos nossos pais um posicionamento super-homem, de Sim, Mulher Maravilha, tipo, sim. dê em conta de tudo, É, né? E assim, é tão engraçado que, assim, às vezes eu já vi muita gente falando assim, eu só queria que meu pai tivesse me assumido, né? Aquele pai que não assumiu. sim. Aí daquele que teve o pai que assumiu, né? Pode usar, por exemplo, o seu exemplo. Eu só queria que meu pai não tivesse bebido. Ou Sempre, sempre quer o Sempre. resultado. É. Aí o pai assumiu, não bebia. Só queria que meu pai tivesse me ouvido mais. Se tivesse me incentivado a estudar. Isso, e aí por aí vai. Sempre tem um próximo passo, né? Mas é tão interessante a tua perspectiva, né? De olhar a vida da pessoa não como fim em si mesmo, mas como processo, né? Exato. Onde seu pai estava, onde ele chegou. Exato. Até porque é isso que ele entrega para você de herança, né? Essa Ex- construção, né? Exatamente, Haroldo. E foi dentro desse convívio familiar que eu fui pedindo a Deus uma esposa, alguém que realmente me amasse, que eu a amasse também. E eu, desde pequeno, eu tinha isso comigo. Eu me envolvi muito com livros sobre relacionamento, eu gostava muito disso. Então, já tinha lido um monte de coisa de relacionamento. Só que, ao mesmo tempo, eu me senti o cara mais feio do mundo. É interessante isso. Engraçado que toda vez que eu encontro a Cristine, né, eu falo assim, e aí, como é que tá a mulher do homem do sorriso mais bonito que eu conheço, né? Toda vez eu falo, Cara, Deus é porque tremendo. tu sorri com a alma, né? Um negócio assim de... E aqueles que não sabem, né, eu sou militar da reserva e algumas pessoas no meu convívio falavam assim, o Capitão Sorriso, não sei o que. Então é uma marca que eu carrego e graças a Deus eu tento transmitir a alegria que de fato a gente tem motivo de sobra para ser feliz, né? Eu agradeço todos os dias. Mas, voltando aqui ao ponto, senão a gente acaba se perdendo, e dentro desse assim, sentimento que eu carregava, eu não olhava em volta e não via nenhuma menina olhando para mim, querendo me namorar. Eu fui namorar quando eu tinha, nem sei quantos anos, eu estava já na escola naval já. Então, assim, acho que Uns 19, eu uns acho. 19 anos, por aí. Minha primeira namorada. E aí, namorando ela, uma menina de Deus na igreja, as pessoas tudo falando assim, esse é o casal que Deus uniu. Um belo dia, e a gente quando se forma na escola naval faz uma viagem que demora 6 meses, naquela época demorava quase 6 meses para voltar, e naquela época não tinha celular, né? Internet, era tudo cartão, ficha, Eu ia falar Orelhão. ficha mesmo. Vai denunciando a idade. Vai aos poucos. cartinha, né? Uhum. E aí, um belo dia, eu descubro que a minha antiga namorada saiu da igreja e foi para uma outra. E era da mesma igreja que eu fui criado desde pequeno. E ela também. E aquilo me chamou muita atenção, porque eu falei, cara, como, né? Como? Foi para qual igreja? E quando eu volto, eu começo a visitar a igreja dela um final de semana, e volto na minha no outro, e passo a gostar. E o pastor da minha igreja, assim que eu cheguei,
ele falou assim, Anderson, eu tenho algo para contar para você e eu preciso contar. Aí eu falei assim, não, aí marcou comigo uma reunião e ele me contou, Anderson, ela não é para você. E você não é para ela. Eu relutei muito para te contar, mas Deus me incomodou. Isso namorando há 4 anos. 4 anos de namoro. E todo mundo achando que nós éramos um casal perfeito. E aí eu falei para ele, olha, não vou falar que eu vou terminar com ela, porque meu sentimento não é esse. Mas da mesma forma que Deus falou com o senhor, ele vai falar comigo. Eu vou orar e eu tenho certeza que ele vai falar. E não deu outra, eu fui orando, o sentimento foi diminuindo, Deus foi revelando algumas coisas. E de fato, quando Deus une pessoas, ele une propósitos. E eu tenho certeza que hoje, com a vida que eu tenho com a Cristine, é a prova de que Deus, ele é perfeito, ele une pessoas, ele une propósitos. E quando eu fui para a igreja que ela me levou, né, porque eu gostei da igreja que ela estava indo, nós terminamos, passou um tempo e eu fiquei feliz da vida. E olha como é que Deus é, né? Eu ficava triste por estar sozinho. Minha primeira namorada foi aos 19. E quando eu terminei com ela, Deus me fez ficar feliz demais. De estar solteiro. E falei assim, Senhor, agora eu quero aquela que o Senhor preparou para mim. Povo doido, né? Povo doido, sabe o que é, né? Povo doido. Mas é interessante, porque quando você pensa em casar, você não pode pensar em casar para o outro te fazer feliz. Mas você precisa ser um indivíduo feliz. Primeiro. Aí sim você está pronto para se unir a uma outra pessoa e os dois serem felizes juntos. Isso é até interessante, né, Anderson, pegando aqui os ganchos, né? É muito comum a gente, quando vai conversar com alguém que está buscando ajuda para o relacionamento, atribuir a responsabilidade ao marido, à esposa, né? Mas é tão interessante que quando a gente vai conversar com pessoas que são solteiras, elas não são também felizes, né? Assim, na essência, né? Porque se o problema fosse, né, usando bem uma lógica aqui, aristotélica, se o problema fosse o marido, quando eu tô solteiro, eu seria feliz da vida. Feliz. E por que não é assim, né? Acaba que quando a gente tá casado é mais cômodo, né? Que a gente tem a quem atribuir a responsabilidade da nossa infelicidade, digamos assim, né? Exatamente. Então, quando eu falei no início aqui, antes da gente começar a gravar, que eu sou muito detalhista, mas eu vou tentar resumir. E aí, quando eu conheci a Cristine, eu era muito tímido, vocês não têm noção. Mas eu criei coragem um belo dia porque eu tinha certeza absoluta que ela morava perto da minha casa, porque era muito parecida com uma família que morava lá. Deus gerou essa confiança em mim. E aí ela era do louvor, né? E eu lá no... Dessa igreja onde sua ex-namorada te levou. Isso. Pois é, ela ex te levou trouxe pra lá ele pra pra você mim. conhecer aquilo. Rapaz, mas Deus faz essas coisas, né? Aí quando eu tomei coragem, acabou um culto, começava às 17 e teve um intervalo de um para o outro, ela desceu e eu tomei coragem, fui em direção a ela, encontrei e falei assim, você mora em Nilópolis, que era a cidade onde eu morava antes? Aí ela, não. Ela pensou, como é que é que chaveco mais fraco? Cara, não, ela vai falar o pensamento dela com a minha abordagem. Aí eu cheguei e falei, você mora em Nilópolis? Ela, não. Moro no Pitoresco. Eu não estava preparado para aquela resposta. Não estava, porque eu tinha certeza que ela ia falar que sim. Aí eu falei, poxa, desculpa. E continuei. E o mundo acabou para ele. E o mundo acabou, eu não tinha mais diálogo, e ela continuou, e a gente... Eu falei, também que resposta mais pitoresca, né? Cara, muito pitoresco. E pior que o bairro era pitoresco mesmo. E foi engraçado porque, assim, eu fazia parte do Ministério de Louvor. Então, assim, o Ministério de Louvor, você tá ali, todos os cultos ali em cima, então você não precisa ser a mulher mais linda do mundo, você não precisa ser a mulher mais inteligente, nada. O fato de você estar lá em evidência, já aparecem muitas pessoas ali. E não era diferente comigo. E para mim, quando ele veio e me abordou, era só mais um, no meio de todos aqueles que já tinham tido essa iniciativa, né? E aí, quando eu respondi que ele ficou muito mal, ficou muito constrangido quando eu falei que eu não morava onde ele achava que eu morava, ele me chamou a atenção. Ele baixou a cabeça e saiu. Olha e aí ficou só. na minha cabeça. Eu falei assim, esse rapaz é diferente. Mas, aí, beleza. Aí, nesse mesmo intervalo, eu encontrei um casal que era da minha ex-igreja e que estava naquela agora. Rapaz, eu falei, caraca, Henrique, tu tá aqui? Ele, tô, cara, não sei, e você? Eu falei, também tô. Ele, caramba, e não sei o quê. E começou o outro, ele falou assim, não vai embora. E eu ia embora. Não vai embora porque eu quero que a Nazaré te veja.
que era a Eu falei, esposa. tá bom. Aí eu fiquei pro outro culto. Mais 2 horas. Mais Sim, 2 horas. mais 2 Vai horas. ser crente assim, não sei Sim. onde. E que a esposa cantava comigo. Olha. Cara, Olha as olha coisas. só. Cantava comigo. Então, quando acabou o segundo... Ele abordou, né? No intervalo entre um culto e outro. Quando acabou o segundo culto, Eu ela fui veio lá pra fora com conversar o Henrique e com o fiquei marido lá dela. fora conversando com ele. E ela virou pra mim e falou assim, Cris, vamos ali que eu quero te apresentar um amigo. E saiu me arrastando. Nisso que ela saiu me arrastando, que eu olho, que eu já tô bem próximo, era ele. Eu só falei entre os dentes, falei, já conheço esse rapaz. Aí ela, da onde? Eu falei, ele me abordou no corredor da Quando igreja. eu vi de longe a Nazaré trazendo ela, que ele me como veio à tímido, mente? imagina. Cara, ela vai achar que fui eu que mandei a Nazaré trazer. Tá entendendo? Cara, Não uma foi. coisa assim, de outro mundo. Enfim, eu cheguei na rodinha, eles estavam ali conversando, ele e o Henrique conversando, e já tinha acontecido um convite entre eles dois, ele convidado o Henrique para almoçar no dia seguinte. No final de semana no seguinte. sábado seguinte. Eu convidei, Isso era um porque fazia domingo. anos que eu não via. Convidou para no sábado seguinte saírem para almoçar. Aí o Henrique, quando me viu chegando, virou e falou assim: Anderson, convida a Cristine para sair com a gente. Aí o Anderson, sim, o convite já tá feito e tal, me convidou. O convite tá feito. Só Pô, precisava foi falar pra isso, né? Sim, o convite está feito. E aí virou, aí eu falei que eu tinha que ir embora. Aí ele perguntou onde é que eu morava, pra poder me dar carona. Perguntou de novo, Anderson. Perguntou Não, Pra onde eu ficava? Pra onde eu ficava? perguntei não. Pra onde ficava, não, né? o Haroldo tem razão. Eu virei pro Henrique e falei assim, Henrique, Pitoresco, fica perto da sua casa. Verdade. Verdade. Que eu já ia dar carona pra eles. Aí ele ficava nada. Nada. Cara. Oposto. Taguatinga, fica. Sobradinho. Tipo Bem isso. estratégico ele. Desse jeito. Aí eu olhei e falei assim, não tem nada a ver. Aí eu virei e falei assim, não, pode ir, fica tranquilo. Minha mãe, porque minha mãe não tinha participado da ceia de manhã, então à noite tinha pra quem não participava, depois do culto. Falei, minha mãe vai demorar e tal. Enfim, acabou o culto, eu passei na frente dele, eu, minha mãe e minhas irmãs. A pé. Eu já tinha perdido meu pai. A pé, eu, minha mãe e minhas irmãs. A pé, bem na cara dele. Ele ofereceu carona, eu disse que não, que minha mãe ia demorar. E eu aí passei ainda bem de tava boa lá ali. conversando e ela passou a pé. Eu falei, cara, olha só, você é doido, pensando. Você é doido, porque é a primeira vez que você Já vê, chama pra levar em já casa. chama pra levar em casa. Cabeça sabe? do tímido, né? Cabeça do Tímido tímido. é assim, Sim. cara, você tá maluco, não sei o quê, acabou. Enfim, Avançou muito, Avancei né? muito, exatamente. Aí e chegou... quando foi no sábado seguinte, né? Foi o dia do almoço. Na terça-feira tu anterior, foi no almoço? eu fui. Não, mas o que ela combinou aconteceu? com a Nazaré, olha como é que são as mulheres, O garoto. dia que foi feito o convite foi domingo. Por isso que eu falo que tem detalhes. Eu tenho que ajudar ele, mas existem detalhes mesmo. O dia que foi feito o convite foi no domingo. Na terça eu encontrei com a Nazaré, teve ensaio. A Nazaré, você vai sábado no almoço? Falei, vou. Mas vamos fazer o seguinte... Cabeça de mulher, Rafa. Rafa vai me entender. Falei, vamos fazer o seguinte... eu vou vir, porque eu ia pro ensaio... não tão arrumadinha para sair, né? Eu ia para ensaio, para igreja, sábado de manhã. Falei, eu vou vir arrumadinha pronta para ir. Mas ele vai perguntar, você vai dizer que não. Ele vai insistir e eu vou. Foi desse jeitinho, Haroldo. Aí, beleza. Chegou o sábado, eu cheguei toda arrumadinha. Só que eu me dei mal, porque a Nazaré não participou do ensaio dos adultos. A Nazaré foi ensaiar o coral infantil em outro lugar. Em outra sala da igreja. Quando acabou o ensaio, que eu desço o meu ensaio, eu dou de cara com quem primeiro? Com ele. Antes da Nazaré. Aí ele vira e fala, você vai pro almoço? Aí eu... Vou. Não tive coragem, sabe, de fazer todo aquele teatro. Até porque só por mudar o endereço ele já desistiu de conversar, imagina não, né? Pois é. Exatamente, Haroldo. Era isso que ia Conversa acontecer. já preparou pra outra, né? Você vê, Era você isso vê que ia como Deus acontecer. foi preparando as coisas, né? Entendeu? Mas Deus é perfeito Enfim. e ele sabia disso tudo. Ele falou assim, Nazaré vai ensinar as crianças. E aí, naquele almoço, foi engraçado que nós sentamos assim como estamos sentados aqui com vocês, o casal aí, nós dois aqui, e a gente só falava de relacionamento. Sim, e os dois eram casados, casal já tinham casado. filhos. Casado há uns 12 anos. Olha E a só. gente falando um monte de De coisa. relacionamento, ensinando Cara, o padre a rezar missa, Aí a gente, né? depois de um tempão falando, a gente... A gente se Pô, tocou. A gente tá errado aqui. E a gente eles, tem que ouvir, e eles a achando gente tem que interessante, sabe? Eles E eles achando vendo interessante tudo, aquele eles movimento. Mas vamos lá, pergunta aqui, né? Vocês estavam falando pra eles ou estavam falando pro outro já? Eu acho que os dois. Acho que os Eu dois. acho que os dois, Agora porque... acho que os conversa de dois. homem, né? Tá achando que é só Eu elas, né? acho que os dois. Eu acho que os dois. Mas foi interessante, porque assim, como ele falou, ele gostava de ler sobre relacionamento, e eu também. Então as afinidades começaram O que ali. que vocês liam com 18, 19 anos sobre relacionamento? Porque Ih, eu li cara. umas coisas tão diferentes com 18, 19 Mas eu lia de tudo, tá? Uhum. Mas muita coisa sobre relacionamento. Por exemplo, um livro que é muito antigo, não é da sua época, é da minha só. Nossa, mas faz a metade, né? Eu não ia falar isso. Dizem que Haroldo. uma geração diz que é 40 anos, não 4, né? Tem 4 anos só menos que você. Mas um livro que eu adorava era Ela Precisa Saber e Que Bom Se Ele Soubesse. Eram 2 livros. 2 livros, um pra ele e outro pra ela. Bacana.
Adorava esse livro. Uhum. Relacionamento, como é que é? Limites no relacionamento, alguma coisa assim, limite no namoro, acho que era limite no namoro. Uhum. Então, muita coisa sobre relacionamento e como... E a gente gostava, né? Não, a gente sempre gostou. Palavras, e uma qualquer outra coisa coisa... nesse assunto chamava a atenção dos Eu dois. perguntei bem por curiosidade mesmo, né? O primeiro livro que eu li sobre relacionamento foi uma tia dela que me deu. Foi? Chamava Homens São de Marte, Mulheres São de Vênus. Aham. Né? E a hora que eu li aquilo, eu fiquei com muita raiva. Porque eu acho que ela pensou, essa mulher deve estar achando que eu sou o quê? Né? Porque eu achei que era um insulto. Aham. Acho que ela estava querendo me ensinar a ser homem. Aí eu pensava, se ela nem é casada, tem que ela Lembra disso? Não lembro. E o pior de tudo, que a Rafa nem leu o livro. Ele leu Só e não você. gostou, e Vai ler pra quê, né, Rafa? Eu vou ler pra quê? perder meu tempo, não. Mas uma coisa que a gente sempre fala, e para os namorados e noivos, é que essa fase do namoro e do noivado, ela serve para você conhecer a outra pessoa. É uma fase que, como a gente sempre ouve, ela foi feita para terminar. Sim. Ou, O namoro que terminou é um namoro que também deu certo, né? exatamente, exatamente. Então, quando você namora alguém, não é para ficar só beijando e agarrando e passando dos limites. Mas é a oportunidade que você tem de conhecer outra pessoa. Então, Sim. quando eu estava conhecendo a Cristine, a gente conversava e perguntava muita coisa um pro outro. Muita coisa séria. Tá ouvindo, né, Gabriel? Não, o Gabriel já... tá noivo. O Gabriel já... Anota as perguntas que você ainda não fez, viu, Gabriel? É. Eu e a Rafa, por exemplo, a gente, assim, investiu o tempo mais namorando, né? Beijando e tal. Aí você tem que fazer as perguntas depois, mas deu um trabalho, assim, pensa. Tudo tem consequência. Eu chegava e falava assim, mas o que você pensa sobre o futuro? Você trouxe o pão? E a carne? Cadê? Então, assim, era tudo muito Era o atribulado. futuro do jantar. Nossa. Isso. Era tenso. Então, assim, sobre casamento a gente até pode dar pitaco, mas sobre namoro não. Então escuta quem sabe, por favor. Até porque sabe quanto tempo a gente ficou noivo? Um dia. Porque eu só dia consegui de dinheiro pra noivado? comprar aliança na véspera. Eu falei, amor, agora eu comprei, Bem nós vamos ficar véspera. Bem véspera. R$140. Rapaz, eu trabalhei pra conseguir R$140 em 1998. Pensa, né? Aí nós fizemos uma cerimônia e no outro dia já trocamos de mão. E... Tudo certo. Mas vocês têm autoridade para falar do Sim. namoro. Porque é importante você não só saber como é para ser feito, mas Mas saber como como não não deve fazer. é um caminho E é fantástico. tão engraçado você falar isso, Anderson, agora falando sério, porque nós engravidamos ainda jovens e nos casamos, adiantamos o processo em razão disso. Uhum. E eu, por muito tempo, a Nicole, nossa filha mais velha, foi chegando ali 12, 13, eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou ter autoridade para falar para ela não namorar antes da hora, né? Mas depois eu entendi que, na verdade, a minha própria experiência Sim, era negativa servia autoridade. de base para falar com ela. Falei, filho, papai e mamãe erraram tanto, a gente pagou um preço tão grande por isso, a gente teve que abrir mão de tantas coisas. E aí Deus é tão perfeito, né, que assim, nos deu a Nicole é um anjinho, né? Eu brinco que o nome das nossas filhas devia ser Nicole da Graça, Heloísa da Graça e Clara da Graça. Porque é só pela graça, porque a gente não merece nenhuma das filhas que a gente tem. Tanto que elas são assim. Maravilhosas. Mas enfim, ela foi entendendo, né? Respeitou o processo, namorou por 6 anos, ficou noiva por mais um ano, casou, né? Então, assim, tudo direitinho. Deus é... Mas era É algo maravilhoso. que as pessoas me perguntavam, né? Muitas mulheres me perguntavam, nossa, como é que você vai fazer agora? Porque você não foi um bom exemplo, né? Você pulou uma fase da Uma vida. etapa. Como é que você vai falar para sua filha para não fazer, se você Aham. fez errado? Justamente isso que eu ia É. fazer. Filha, Exatamente. eu não fiz o correto, pulei etapas e por conta disso Tive que colhi fazer. muitas consequências. Aí. Então faça, né? Tudo Diferente. no tempo certo, faça conforme tem que ser, para Sim. você não pular e ter que pagar um preço de algo que não, né? Que você tem a escolha. Exato. E eu ainda explicava assim pra Nicole, eu falava, Nicole, o caso da sua mãe é um caso muito específico, porque ela viu o seu pai, né? Ela não podia perder essa oportunidade. Maravilhoso. Esse é o Haroldo, esse é o Haroldo. Dá licença, né? Autoestima aqui é convicção. né? Certo? Mas, como o Haroldo falou, voltando aqui à seriedade, Eu vou trazer ele sempre pro podcast, que ele sempre Ele volta pro assunto. resgata, ele faz não é ali, ó. porque eu tenho o costume de me perder, então eu não posso me perder. Aí eu sempre É porque volto se ele não aqui. volta, eu Eu cutuco tenho esse aqui. costume. Ó o pezinho lá embaixo. Muito, acho que é isso que tá faltando, porque, né? Sua canela tá boa, né? Já traz uma caneleira da próxima, Haroldo. Mas essa questão de você saber como não fazer é importante. Eu queria até parabenizar as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, porque só o fato de estar se alimentando com um conteúdo desse já é motivo da gente parabenizar, porque o que mais tem hoje é a informação. Cabe a gente escolher o que a gente vai ouvir. E o conteúdo que a gente ouve transforma a nossa vida para o bem e para o mal.
Então, se você deseja, de fato, ter um relacionamento saudável, você precisa saber escolher aquilo que você ouve. Precisa selecionar. se alimentar, né? Se alimentar de coisa boa. É igual a alimentação para o corpo. Uhum. Se você quer uma vida longa e saudável, a gente precisa começar a se alimentar bem desde agora. Uhum. Não é quando a gente estiver mal que a gente começa a alimentar bem. Então, parabenizar os nossos ouvintes aí, os seus ouvintes. Os nossos. Sim, os nossos que estão me ouvindo agora, né? Que estão sabendo escolher o conteúdo. Isso é fundamental para qualquer relacionamento, para qualquer aprendizagem. A gente não nasce sabendo. Eu e a Cristina, a gente aprende muito com várias pessoas, uma delas é vocês. A gente acompanha vocês, não só aqui do canal, mas de outros eventos, né? Que a gente admira vocês. E isso é fundamental. Você escolher pessoas que têm referências que deram certo. Ouvir pessoas que só falam coisas ruins, você vai se alimentar de coisa ruim. Daqui a pouco você está colhendo coisa ruim no seu relacionamento. Sim. Sim. E assim, a afinidade entre a gente já começou ali, né? Por conta do assunto. A gente gostava muito de relacionamento os dois. Claro que essa vontade, esse desejo, ele foi movido por uma dor. Existia uma dor muito grande da nossa família de origem. Sim. Então, a gente entendia que não estava bom do jeito que estava. E que alguma coisa precisava mudar. Então, eu entendo que essa afinidade, esse desejo por esse tema, foi muito movido pela dor em que nós tínhamos. E não por um estímulo positivo, como muita gente acredita. Você teve essa base, você teve esses ensinamentos. Não, eu não tive. Então, assim, foi forjado realmente ali na dor. E foi quando a gente se conheceu e, a partir dali, a gente começou a conversar. Esse casal ali sempre nos acompanhando, foram nossos padrinhos, inclusive. Uhum. E aí nós tivemos na nossa história ali algo bem legal, bem interessante, porque aí vem aqueles que creem em Deus, né? A gente teve ali também uma confirmação de uma forma bem peculiar, que a gente entende que não pode servir como regra para todos, porque literalmente Deus falou, teve visão, sabe? Confirmando ali o nosso relacionamento. E a gente entende que não dá para usar isso como regra, que a gente entende que Deus fala quando há paz, né? Então, a gente não precisa ouvir uma profecia, alguém, sei lá, descer do céu e falar, aconteceu isso. Não, é a paz que... Eu acredito que Deus fala com todos, né? E vai falar com todos. O problema é que a gente quer que Deus fale comigo do jeito que falou com o outro. Exatamente. Isso. Aí é onde eu me perco, né? Sim. Fico esperando, né? Mas é legal também ouvir a nossa história, porque a gente entende que Deus fala mesmo. Deus usa esses dons para poder falar com a gente, né? Mas eu queria só fazer uma pontuação rápida, Cristina, que você estava falando, e eu estava assimilando algo que você falou aqui, que assim, aprendendo sobre a nossa própria história, né? E a gente volta muito nessa questão de como que Deus fala, daqui a pouquinho, ano semestre, nisso você chuta, e ele traz a gente de volta, vai dar tudo certo. Um trabalho em parceria Ele traz aqui. de volta fazendo uns driblezinhos, né? Demora um pouquinho a bola chegar. Mas a intenção é Mas chegar. a bola chega, né, Anderson? O objetivo é esse. Mas eu achei até interessante você falando assim, falando de vocês, né? Que vocês já se interessavam por relacionamento, afinal Sim. vocês queriam ter um relacionamento diferente daqueles dos quais vocês vieram, né? Assim, na família mater aí de cada um, né? E em razão da consciência que vocês tinham de uma dor que vocês tinham passado, né? Sim. E a hora que você falou isso fez tanto sentido para mim, porque se eu e a Rafa, a gente, entre aspas, não tinha essa preocupação com o futuro, talvez um pouco pela idade, a gente se casou um pouco novo, mas não é bem por isso. É porque nem eu e nem a Rafa tínhamos consciência dos problemas que a gente efetivamente passava nas nossas famílias, né? Por exemplo, meus pais são casados até hoje, então, assim, na minha cabeça, eu vivia numa família que estava tudo certo. Repetir aquilo para mim estava bom. Eu não tinha essa percepção de uma dor. E a Rafa também, os pais da Rafa eram chamados de casal 20, por onde eles passavam, né? Então, assim, a princípio, a gente não tinha essa preocupação. Sim. Mas não quer dizer que a gente não tivesse essa dor. Por quê? Porque logo depois que a gente se casou, uns 2 anos mais ou menos, os pais da Rafa se separaram. E quando o casamento deles foi pro ralo, quase levou o nosso junto. Né? A gente fala, a criança sofre muito com a separação dos pais. Não é criança, é filho. Em qualquer idade, filho sofre muito. Idade. Né? E nós vivemos isso e nós quase perdemos nosso casamento. Sim. E eu tinha uma série de excessos na minha vida e eu não entendia que tinha relação com algumas faltas sutis em relação à minha relação com meu pai. E é tão interessante, né, que assim, às vezes essa sutileza nos deixa no problema por mais tempo. Porque quando é claro e evidente, eu fico, meu Deus do céu, o que eu tenho que fazer para resolver isso? Perfeito, Mas eu não conseguia perceber. Só para você ter uma ideia, você é psicólogo, você vai me entender bem. Uma vez eu trabalhava na Caixa Econômica e substituindo gerente, cada mês num setor diferente. E eu com acho que 24 anos, 25, dei uma espécie de estafa, né? E aí pedi licença do trabalho, ia pedir demissão, aquela agonia. Mas enfim, fui fazer um tratamento com a psicóloga.
E na primeira sessão ela me falou assim, me fala sobre seu pai, né? E eu contei que eu sou filho caçula, que eu fui mais esperado, que eu sou o único homem, que eu trabalhei com meu pai dos 6 aos 17, meu pai nunca bateu, nunca me levantou a voz, nunca brigou comigo. Tudo isso é verdade, Sim. né? E ela acreditou nessa verdade, tanto que depois de 1 ano e meio de tratamento, nós nunca mais voltamos a falar do meu pai. Só que depois, com o tempo, eu fui entender que essa verdade é uma verdade, mas é uma verdade consciente. Por quê? Porque nos meus excessos, né? Quando eu estava ali, né, fazendo coisas das quais hoje eu não me orgulho, eu me lembro que quando eu estava ali embriagado, feito de alguma coisa, estava assim de álcool e tal, eu queria ir lá no meu pai, tentar resolver alguma coisa com ele. 3 horas da manhã. Chegava lá e só operava. Meu pai, o que você está fazendo aqui? Essa hora da sua situação e tal. E eu, tá vendo? Você nunca me ouve. E ia embora mais chateado ainda. Ou seja, o simples fato do meu pai não ter aquela paciência de parar e me ouvir, tá sempre envolvido com trabalho e outras coisas, foi me desconectando geracionalmente dele e fez também com que a gente quase perdesse o nosso casamento, né? Ou seja, por questões dela com os pais, quase acabou com o nosso casamento. Por questões minhas com o meu pai, quase acabou com o meu casamento também. E a gente não tinha essa consciência que vocês tinham. Então, perfeita a sua colocação, porque assim, a consciência ela foi startada por uma dor, um evento muito claro de dor. No meu caso, a separação dos meus pais, eles eram cristãos, eles chegaram a se separar, porque eu resumi, eles se separaram 3 anos antes dele sofrer o suicídio. E o Anderson, os pais não eram cristãos, mas tinha dor ali do alcoolismo. É uma dor muito grande numa família, quando você tem um chefe de família que é alcoólatra. Então, assim, no caso de vocês, não tinha nada tão evidente para poder doer tão claramente e você buscar o que está acontecendo, eu não estou aguentando essa dor. E no nosso caso foi isso que aconteceu. Sim. Então, foi onde a gente buscou, né, ferramentas, e eu agradeço muito a Deus por Ele ter nos dado, né, essa percepção, essa clareza, porque nem todos fazem essas escolhas, então eu agradeço muito a Deus por a gente ter conseguido visualizar isso cedo, porque senão, eu não tenho dúvida pelo nosso histórico. Por exemplo, a minha história teria sido um desastre, né, a minha história. Inclusive, pessoas que conheceram a nossa família desde pequena e tal, vêm hoje, eu e minhas irmãs, que somos 3, eu e mais 2, e falam, vocês são um milagre, vocês 3. Porque nenhuma das 3 nunca se desviaram. E nunca tiveram nenhum problema com Deus. Pelo contrário. Essa história toda sempre nos conectou muito a Deus. Uau. Fez com que nós vivenciássemos experiências muito profundas com Deus. E aí veio essa questão, né, de conhecer o Anderson, veio toda essa afinidade, e aí veio a confirmação, que eu não vou entrar em detalhes, através de profecia, que foi bem especial. E assim, eu percebo que também teve que ser dessa forma, Haroldo, a gente parou e voltou, foi nessa questão da forma como Deus fala, né, da paz. Eu percebo que no meu caso precisou ser dessa forma, porque Deus também queria me curar de profecias que não tinham vindo dele. E eu acredito muito que Deus fala na medida da nossa necessidade. Isso aí que eu ia falar. Exatamente. Para uns vai bastar a por paz. exemplo, Às vezes o sorriso que a moça deu já é a confirmação. Exatamente. Para outro tem que falar, E, por exemplo, o meu pai, meu pai se tornou um homem fanático, uma porque ele era intenso e outra porque ele encontrou várias pessoas no meio do caminho dele que deram muitas profecias. E que ele acreditou em todas essas profecias. Então, assim, eu era traumatizada com profecia quando eu conheci o Anderson. Então, quando Deus usou, foi o pastor dele, né? Tinha visto e tal, e teve toda uma confirmação. E eu cheguei, ele quis, quando tudo estava confirmado, ele quis me levar para conhecer esse pastor. Porque para ele era como um pai. O pastor, ele cuidava muito de mim. Então, quando ele soube que eu estava gostando de uma outra menina e tal, ele falou assim, cuidado, Anderson, porque as meninas hoje estão muito interessadas no dinheiro, e por mais que você não tenha dinheiro, a farda chama muita atenção e elas acabam confundindo e tal. Eu falei, não, pastor, mas essa menina é diferente e tal. E eu falando com ele, não, mas tudo bem, ora, vai orando. E aí, um belo dia, a gente está resumindo, ela me deu um checkmate, porque a gente estava conversando, a gente não estava namorando, mas a gente já estava ficando... Eu levava ela em casa e ficava muito tempo ali conversando. Aí na hora de ir embora, já dava aquele abraço mais que demorado. Já não era de amigo. Não dava beijo, mas era aquela coisa assim, poxa, que bom que eu tô abraçadinha aqui com você, né, e tal. E aí um dia ela falou assim, olha, não tá certo, você... Precisa decidir sua vida. Precisa decidir. E, você deu um chute na cara Sim. Desse jeito não tá certo. E aí, tipo assim, vai embora. E algumas pessoas falam, Cristine, você era radical, mas eu precisava ser com a minha história. Sabe? Eu não tinha mais um pai ali,
cuidando, protegendo. Então, eu acabei criando esse mecanismo de defesa. Então, quando ele ficou nesse enrola, nesse chove no molha, eu cheguei perto dele e falei assim, você precisa decidir. E eu sabia também que existia uma profecia na história, existia uma visão. Sim. E eu sabia que isso estava fazendo ele não se decidir. Por quê? A gente vai acabar tendo que contar. Na visão, o pastor tinha me visto de cabelo comprido. Isso. E quando ele me conheceu, tinha 15 dias que eu tinha cortado o cabelo aqui. 15 dias. Então ele ficou E eu muito conheci confuso. ela, cabelo curto. E eu ficava pensando, eu falei, poxa, o pastor falou que a menina era branquinha, de cabelo comprido. Ela é branquinha, mas o cabelo é curto. Não é comprido. Deixa eu Você puxar tava esses esperando- cabelos aqui. Cara, não sabe? Tá Aquela junto de coisa mim. e tal. E aí, eu sabia disso. Então, no momento em que deu checkmate, foi também movida a dor. Aham. Falei, você precisa decidir. Porque eu falei, mais uma vez a profecia atrapalhando o meu caminho. Era a percepção Entendi. que eu tinha. E aí foi quando eu falei para ele, falei, você precisa decidir, porque amigo não fala comigo como você fala, amigo não se despede como você está se despedindo Não fica de levando mim, em casa não leva em toda, casa né? todos os dias. E ele chorou Foi na porta embora da minha chorando, casa e foi embora. chorando. Eu bati a porta do meu portão Mas foi... e chorei também. Cheguei em casa, dentro de casa, contei para minha mãe o que tinha acontecido e minha mãe falou, filha, Deus vai confirmar. Deus vai trazer uma clareza para você. E aí falou de uma prova com Gideão, Deus, né? faz prova com Deus. Como é bom a gente ter esse tipo de refúgio, né? Sim. Na hora da dor, quando tá Nossa. dando tudo Sim. errado. E a minha mãe foi muito sábia, sabe? A minha mãe é uma mulher muito sábia. Então, assim, tudo que a gente superou como filhas tem muito da atribuição da minha mãe. Uhum. Então, e aí minha mãe falou, faz prova com Deus. E eu fiz. Mas não falei nada do que foi que eu senti no meu Guardou coração. pra ela. Isso foi no domingo. Na terça-feira eu estava lá na igreja de novo, aí a Nazaré, né, que é a amiga que apresentou, A Cupido, perguntou a como é que Cupido. estava tudo, né? E eu virei para ela e contei o que tinha acontecido. Falei para ele foi embora lá de casa chorando e tal. E aí ela virou para mim e falou assim, Cristina, você foi muito radical. Aí eu ainda virei para ela e falei assim, Nazaré, olha só, ainda tenho mais uma coisa. Se ele não chegar hoje, era 7 horas da noite. Se ele não chegar hoje e falar para mim que ele decidiu e que ele quer namorar, amanhã vai ser tarde demais. E Deus sabia o quanto aquilo Era verdade. era verdade no meu coração. Por Aí- mais que eu sofresse. Aí quando eu fui embora pra casa, chorando e tal, me caiu uma ficha que, cara, é impressionante, como não tinha caído antes. Lembrou da foto? Durante esse período de conversa e tal, eu peguei na casa dela, vendo o álbum, eu falei, poxa, posso levar essa foto? Ela, poxa, essa aí não tô nem sorrindo. Leva essa aqui. Aí eu levei 2. Mas guardei comigo. Quando eu fui embora chorando, eu pensei, rapaz, ou você tem a foto dela. Leva pro pastor. O pastor falou que viu. Por que você não mostrou isso antes pra ele? Processo de acariação profética, né? Cara, impressionante. Aquela faca no pescoço. Ô, acorda, né? Aí, liguei pra ele. Na segunda-feira de manhã. Aí ele falou assim, Anderson, com certeza, se eu ver e for ela, eu vou saber. Uau. Porque eu vi. Aí marcou comigo, na terça-feira, 5 horas da tarde. Olha só. Ou E- seja, 7 horas, pelo quando a amor de Deus, Nazaré né? falou comigo, ele estava com o pastor no Pastor. gabinete e eu não Detalhe, sabia. ele poderia ter marcado para frente por conta da agenda dele. Mas ele marcou 5 horas, que era o espaço que ele tinha. E eu, graças a Deus, tive, né? E foi o tempo que eu fui lá. coloquei para Deus. Quando eu cheguei lá, ele orou antes, entreguei a foto, mas eu não estava naquela coisa assim, vou entregar essa depois. Não, eu entreguei uma foto para ele. Ele olhou, não falou nada. Aí eu entreguei, tem essa aqui também. Quando eu entreguei, tem essa aqui também, ele olhou, ele falou assim, olha como é que eu tô. Tava todo arrepiado. Uau. Ele falou assim, foi essa aqui, ó, é nesse jeitinho aqui, essa imagem que eu vi. Ela sorrindo. Ou seja, se fosse a foto que eu tivesse Que você escolhido, escolheu. não teria reconhecido. Aham. Mas a foto que ela separou e falou, leva essa aqui, era a imagem que ele tinha visto. Sim, E aí- o Anderson quis me levar para esse pastor conhecer. Sim. Para ele fazia muito sentido que o pastor me conhecesse. Então, eu me arrumei toda, né? Igual quando você vai lá conhecer a família do namorado, Aham. né? Sim. Me arrumei toda, cheguei no gabinete do pastor da igreja. E aí, quando eu entrei, assim, na porta, eu cheguei sorrindo. Ele olhou para mim, sem me conhecer, já apontou e falou assim, foi com esse sorriso que eu te conheci. Eu já fechei ali, que já acabou aquele clima de... Mas você sabia dessa história toda ou não? Não. Não sabia. Aí, ele falou, foi desse jeito que eu te conheci. Aliás, sabia. A história É, que eu ele tá tinha falando contado da, pra da ela que visão, o pastor sabia, e tal, sabia. que eu não queria errar. Sabia, né? E aí ele virou pra mim e falou assim, foi desse jeito que eu te conhecia. E aí sentamos, eu e o Anderson assim, e o pastor. E aí ele começou
Haroldo, ele conhecia o Anderson desde criança. Ele não me conhecia, ele estava me Sim. vendo pela primeira vez. E aí, ali, ele começou a falar que Deus tinha falado que o Anderson precisava cuidar de mim. Começou a falar Coisas um monte da de vida coisas dela de mim, que nem eu sabia. que nem o Anderson sabia, e eu chorando. E ele falando, Deus está falando para mim, Anderson, que se você não cuidar dela, ele vai te tirar ela. Porque ela é como uma porcelana, não pela fragilidade, mas pelo valor. Uau. Uau. E olha que Então, interessante. naquele né? momento eu fui curada. Entende como as coisas acontecem? Entendo, e olha só que interessante. Eu estou entendendo o que está acontecendo aqui agora. Sim, eu também, até arrepiei toda. Porque a gente vinha no carro e falava assim, vamos perguntar isso para eles, vamos conversar sobre tal coisa, falamos sobre nada. Né? Mas eu achei tão interessante porque, assim, aqui a gente está, cada semana, Anderson e Cristina, trazendo dicas, estratégias, conhecimentos e tal. Mas talvez agora, a partir da sua história e do complemento que a gente vai fazer aqui da nossa rapidamente, a gente talvez dê a maior estratégia para um casamento dar certo. Sim. Né? Ou para a pessoa realmente achar, a pessoa que precisa de achar, enfim. Ou seja, se você está aí nos ouvindo e ouviu até agora, você está prestes a ouvir a maior estratégia para um relacionamento funcionar. Aconteceu na vida do Anderson e se liga o que aconteceu na nossa. Um minutinho aqui, né, para interromper. Quando a gente se casou, estávamos ambos fora da igreja, né? Eu sou filho de pastor, criado num lar cristão e tal, mas eu estava afastado por conta de alguns excessos, algumas coisas e tal. E a Rafa, né, era católica, mas também não praticava, era aquele católico cultural, digamos assim, né? Então os dois estávamos fora da igreja e tal, nos casamos, eu tinha 18, ela tinha 14. Depois disso, 3 anos, a gente foi a uma igreja, eu já com 21, ela com 17, e ela decidiu aceitar Jesus. Né? Eu falei, oxe, é doido, era pra eu ir lá e tal, fiquei pensando e tal. Mas enfim, ela foi, não estava fazendo nada, fui também e tal, né? Enfim, e aí a gente começou a se relacionar e eu fui voltando àquele primeiro amor, aquela vontade de, né, de ver tudo aquilo, né, que eu havia me afastado e tal. Só que eu olhava para a Rafa e eu não entendia a diferença do processo de justificação e de santificação. Eu queria que, porque ela aceitou Jesus, ela tinha que virar uma mulher perfeita, né? Tinha que ser crente, né? Na minha cabeça de 21 anos e tal. E aí, um ano mais ou menos depois, a gente foi pro Réveillon e eu me lembro que eu não aguentava mais, né? E era 6 horas da tarde, eu fiz uma oração e eu falei assim, Deus, olha, não aguento mais a Rafa, muito difícil, me manda uma mulher que já seja mais crente, mais resolvida, que eu não dou conta disso não. Uma oração madura de um rapaz de 21 anos. Isso era 18 horas. Fomos pro Réveillon, né, da igreja e tal, passou aquilo tudo e tal. Deu 10 horas, a gente indo embora, veio uma pessoa que eu nunca tinha visto na minha vida, né, e usada em profecia também, e falou, filho, eu te dei uma rosa, não troca essa rosa por nenhuma outra do jardim. E aquele dia eu entendi que não era para eu buscar outra fora, né? Porque meu propósito, né? Meu presente já estava ali dentro. Exatamente. Né? Tinha uns espinhos igual qualquer rosa, né? Mas a palavra fala que com o ferro se afia. Com o ferro se afia. Não é? É um ajudando o outro a crescer juntos. Exatamente. E aí por que eu estou falando isso? Porque no final das contas, assim, nos outros episódios todos, nós demos uma série de estratégias para ter um relacionamento melhor ou para ter um relacionamento, enfim. Mas hoje, de verdade, eu queria olhar no teu olho e falar que existe um caminho para você ter um relacionamento diferente, para você ter um relacionamento restaurado, é recorrer àquele que tem todas as respostas que você precisa. Se você buscar de todo o teu coração e trazer os seus anseios, as suas angústias aos pés do papai, aquele que pode te ouvir, te colocar no colo, ele vai te dar um direcionamento com tanta paz, com tanta clareza, que você vai seguir os próximos passos da sua vida, vivendo o melhor que ele tem para você nessa terra. Calma, parou. Deus Top, é um cara. top. E aí, desde então, Haroldo, a gente começou a gente era namorado, a gente já era cercado por colegas de namorados querendo ouvir da gente. Por como que a gente se dava bem, sabe? Como é que eu agia, como é que ele agia, nos retiros, sabe? De carnaval, retiro da igreja, enfim. Qualquer lugar que nós estivéssemos, os jovens, eles ficavam ali. E aí foi quando a gente foi crescendo. E, na verdade, a gente fala que hoje a gente tem 23 anos de casado, namoramos 1 ano e 2 meses só. Foi 1 ano e 2 meses de namoro e casamos. E, desde então, a gente sempre trabalhou com casais. Sim. Porque a nossa história começou assim. Entende? Nós fomos levados. A gente entende que existe um propósito. A gente entende que o que a gente tem foi dado por Deus. E não é só pra gente. A gente carrega algo conosco. A gente tem dentro do nosso casamento algo que não é só pra gente. É a prova viva de que o que Deus tem para todos é um relacionamento como saudável. Ele sonhou, saudável. É como você falou, temos espinhos? Claro que temos. Mas os espinhos servem até para o nosso crescimento. Né? Serve para a nossa proteção. É um ajudando o outro sempre. Como vocês falaram no início, quando a gente entende que as nossas diferenças
elas não servem para nos afastar, mas para nos fortalecer. Porque aquilo que eu não tenho, ela tem, ou que o que ela não tem, ele tem, um complementa o outro. E aí é que está o segredo do poder quando tem dois. E o poder aumenta quando tem três. Como você falou, o segredo de um casamento, de um relacionamento saudável é quando Deus está presente, porque é Ele quem nos ensina constantemente. E nós ouvimos isso quando nós ainda éramos jovens, quando a gente nem se conhecia. Um dos nossos mentores, que é o pastor Márcio e a pastora Marisângela, que foram os pastores que cuidaram da gente quando jovens. E falam conosco até hoje, nos ajuda inclusive com os nossos filhos. Ela sempre dizia que o segredo para um casamento feliz era amar a Deus sobre todas as coisas. Então, assim, foram frases que foram marcando, né, a nossa história. Não quer dizer que a gente não teve desafios. Só que os desafios, eles vieram de forma muito mais leve, porque existia uma decisão e uma certeza de que era possível. Isso. Porque existia um Deus Todo-Poderoso ali com a gente, nos direcionando. Porque eu costumo falar que o manual de vida, eu falo como psicóloga mesmo, Haroldo, manual de saúde emocional do ser humano é a Bíblia. Quanto mais eu atendo, quanto mais eu estudo, quanto mais eu conheço de gente, é a Bíblia. Então, as mulheres, para elas terem uma saúde emocional, elas precisam entender o modelo que a Bíblia apresenta para ela de mulher, na sociedade, no casamento, como mãe. Ela vai encontrar essa saúde emocional. E o marido, a mesma coisa. Eu falo que hoje nós temos mulheres que estão explodindo, porque elas estão gastando mais energia do que elas têm naturalmente na sua essência, e os homens estão implodindo, porque eles estão gastando menos do que eles têm. Então, hoje nós temos homens fracos e mulheres muito fortes, ambos adoecidos. Mas porque não entenderam fugiram isso. das suas essências. Né? Exatamente, fugiram da essência. Então, na verdade, o que a gente teve desde sempre foi a certeza de aquele sabe, o mural dos sonhos, a visão de futuro e a fé muito grande e uma conexão muito grande com Deus de entender que Ele tinha aquilo pra gente. Sim. Que aquilo não era uma utopia, que apesar da sociedade, novela, televisão dizer o contrário, nós acreditamos firmemente de que era possível ter um casamento feliz e saudável. Sim. Maravilha. E é tão bacana, né? Porque, assim, quando fala de ter a certeza, né? Às vezes as pessoas estão querendo ter certeza se o relacionamento vai dar certo, se essa é a pessoa, baseado nos comportamentos do outro, né? Quando, na verdade, essa certeza só vem de Deus, né? Não tem como. E aí, um casamento abençoado começa na cerimônia, né? Quando a gente começa a enviar os convites, né? Quem é a primeira pessoa que você convidou para fazer parte do seu casamento? Sim. Né? Se você entende que o primeiro convite tem que ser para Jesus, as coisas mudam completamente, né? Eu tenho hoje 44 anos, minha filha já tem 1 ano e meio de casado, quase 2, né? Quase 2. Mas há 2 anos ela se casou e eu me lembro que acho que foi um dos momentos mais fortes que eu vi na minha vida, foi quando ela foi fazer os votos, ela olhou pro Bruno, meu genro, que é meu amigão hoje. Amigão mesmo, porque o bicho é grande. Bicho é grande, né? Amigão de ter tanta jeito. E aí ela virou e falou assim, Bruno, você foi a minha segunda melhor escolha, porque a primeira foi Jesus. Eu falei, meu Deus, sabe quando você... Eu posso morrer? Sim. Não quero não, viu? Mas só tô dizendo que eu posso, são duas coisas diferentes, né? Deixa mais um cadinho aqui Mas comigo, isso. Deus. O legado Não tem mais herança, importante. não tem herança melhor que vocês pudessem deixar para eles. É bom Sim. demais. Gente, foi um prazer enorme conhecer um pouquinho da história não de disse vocês. que acabou, não. Tá tão Mas a bom. gente acaba agora porque a gente já fica com gancho. Não deu para falar tudo, então a gente já pode convidar de novo, né? Até porque ficou assim, né? Se a gente tivesse mais tempo, uma pergunta que eu faria era assim, mas mesmo com tudo tão... Como né, que assim, foi? Mesmo com tudo Sim. tão direcionado, Sim. como é que foi, né? Mas não como eu disse, responde agora, os que essa vai ficar desafios pro aconteceram. próximo. Foi o que eu quis trazer bem claro. Apesar de tudo isso, os desafios aconteceram. Mas a forma como nós passamos por ele também foi bem mais leve. Maravilha. Nós vamos, né, aproveitar deles Com aqui em toda outro momento certeza. para entender como é que foi um pouquinho depois nesse contexto. Pode ser? Claro, Amanda. pra gente é um Maravilha. prazer, uma honra. Uma Gente, honra, muito um prazer, obrigado. A uma gente sai alegria. daqui hoje mais apaixonado por vocês, né? A gente tem que tomar outro vinho, igual aquele lá. Lá na sua O casa. Wesley já olhou, você também é convidado, tá, Wesley? Pra gente poder conversar mais, né? Porque uma coisa que a gente tá querendo construir aqui no Papo Casado é justamente esse, né? Não dá pra gente levar todo mundo pra dentro da nossa casa, né? Mas dá pelo menos pra trazer pra mesa pra gente ter Sim. esse tipo de bate-papo, esse tipo de conversa que é tão enriquecedora, né? E a gente não quer também só levar lá para nossa mesa da nossa casa, porque aí só a gente escuta. A gente quer trazer essa mesa para cá, para você que está aí nos ouvindo, poder escutar um pouquinho disso e aprender e crescer e evoluir como nós conseguimos fazer nos nossos relacionamentos, né, amor? Exatamente. Muito obrigado, viu? Eu que Deus os agradeço, abençoe, amor. a família Amém. de vocês, viu? Amém, você. Obrigada, gente. Obrigado, Foi fundamental Rafa. aqui a presença de Obrigada, vocês, viu? Obrigado.
Eu cresci muito, eu aprendi muito de verdade com essa história. E se você conhece alguém que pode também ser acrescentado por essa história, envia o link desse vídeo para ele, curte esse vídeo para chegar em mais pessoas, se inscreve no canal para cada vez mais você receber conteúdos iguais a esse, beleza? Beijo no coração de vocês. Tchau. Beijo, até o próximo Papo Casado.